Considerando a função seno de reais em reais, assinale a alternativa que contém todas as soluções da equação seno ao quadrado de x mais seno de x igual a zero. Bom, esse exercício aqui nós temos que efetuar uma substituição para resolver. Então, nós temos a equação seno ao quadrado de x mais seno de x igual a zero. Eu vou efetuar a seguinte substituição. Vou chamar de y a função seno de x. E aplicando essa minha igualdade na nossa equação, eu fico com a seguinte expressão. Se y é seno e aqui eu tenho seno ao quadrado, então esta parte aqui eu posso escrever como y ao quadrado. E aqui eu tenho seno de x, que é o próprio y, então eu escrevo mais y igual a zero. O que eu tenho aqui? Uma equação do segundo grau. Incompleta. Então, eu consigo resolver colocando y em evidência. Colocando y em evidência, eu fico com y mais 1. Então, veja só. Eu tenho aqui uma multiplicação. Dois fatores. Um fator é y e o outro é y mais 1. A multiplicação disso tem que dar zero. Se essa multiplicação tem que dar zero, eu tenho duas hipóteses. Ou o y aqui vale zero, porque zero vezes alguma coisa vai dar zero, ou esse termo aqui dentro do parênteses também assume o valor de zero. Y igual a zero fica o próprio y igual a zero, e y mais 1 igual a zero, isolando o meu y, eu fico com y igual a 1. Então, eu já encontrei a solução daquela equação. Y vale zero e y vale menos 1. Só que a minha solução depende de x. E y é uma função que depende de x, que é a função seno. Então, eu tenho que voltar novamente para a minha substituição. Então, eu tenho que y é igual a seno de x. Eu encontrei que um valor de y é zero e outro é menos 1. Então, eu cheguei na seguinte equação. Que seno de x tem que ser igual a zero, porque seno de x é o y, vale zero, e que o seno de x também pode assumir o valor de menos 1. Aí a gente tem que pensar, qual é o valor de x que dá zero? O valor de x cujo seno é zero. O valor de x cujo seno é menos 1. Ah, professor, isso é fácil. Essa primeira, então, aqui é x igual a zero, porque seno de zero é zero. Mas você poderia se perguntar, poderia ser x igual a π também, porque seno de π é zero. Mas poderia ser, por exemplo, x igual a 2π, porque seno de 2π também é zero. Lembra que para seno múltiplo de π é sempre zero. Então, aqui eu tenho x igual a 3π, x igual a 4π, enfim. Tenho aqui infinitas soluções só para essa primeira igualdade. Fechou? Entendido? Essa aqui de baixo, vamos pensar um pouquinho. Para qual valor de x o seno vale menos 1? O seno vale menos 1, e para isso eu vou construir aqui com você o ciclo trigonométrico, para você lembrar. Então, aqui eu tenho o eixo dos cossenos e aqui o eixo dos senos. Aqui embaixo é menos 1, que é o ângulo de 3π sobre 2. Aqui é 0. Aqui é π sobre 2, né? Sobre 2 e vale 1. E aqui é π e vale menos 1. Então, veja só. Onde que o seno vale menos 1? O seno é esse eixo aqui. Então, tem que me atentar a este valor de ângulo aqui. Porque aqui está o menos 1,
qual é o valor de arco que vai gerar seno menos 1? Esse camarada aqui, 3π sobre 2. Então, a resposta é x igual a 3π sobre 2. Uma delas é. Mas eu tenho que pensar da mesma forma como eu pensei na de cima. Porque o seno pode ser 0, mas também pode ser π. Mas ele pode vir de novo aqui e ser 2π. Mas ele pode vir para cá e assumir o valor de 3π. Mas ele pode vir de novo e assumir o valor de 4π. Então, se eu ficar dando voltas aqui, eu vou encontrar várias soluções. Será que isso acontece também para 3π sobre 2? Acontece. Só que aqui a volta é um pouquinho diferente. Por quê? Para a primeira solução, basta você andar de π em π, né? Opa! Basta você andar de π em π. Porque tanto aqui quanto aqui é 0, o valor do seno. Só que o seno ele só tem um arco que vale menos 1, que é esse arco aqui de baixo. Então, a gente tem que pensar em todas as possibilidades de dar uma volta e retornar aqui embaixo. Dar uma volta e retornar aqui embaixo. E o fato de dar uma volta, quanto que vale uma volta completa? Vale 2π. Então, você vai pensar nas infinitas soluções desse tipo aqui, ó. X igual a 3π sobre 2, mais uma volta que é 2π. X igual a 3π sobre 2, mais 4π, que é a segunda volta. Na verdade, a terceira volta, né? E a primeira está aqui, a segunda está aqui, a terceira está aqui. E assim por diante. X igual a 3π sobre 2, perdão, mais 6π. Conseguiram entender? Na primeira, basta eu somar π em π, porque tem dois valores de arco que o seno vale 0. Para seno igual a menos 1, só existe um valor de arco, que é esse aqui embaixo. Então, eu tenho que pensar em todas as possibilidades de o meu ponto parar aqui embaixo. Na primeira volta é 3π sobre 2. Na segunda volta é esse termo mais uma volta que é 2π. E assim sucessivamente. E como que eu escrevo todas essas soluções junto? É só você pensar assim. Seno de x igual a 0 vai originar esta solução aqui, ó. X pertencente aos reais, tal que x é igual, você pode pensar aqui em capi. Ó, em capi. E esse k pertence aos inteiros. Então, olha só. Para k igual a 0, vai estar x igual a 0. Aqui x igual a 0. Para k igual a 1, eu vou ter π. X igual a π está aqui. Para k igual a 2, 2π. E assim sucessivamente. Então, nessa relação aqui, eu consegui englobar todas as soluções para essa primeira solução. Para essa segunda solução aqui, o que nós vamos colocar? Para seno de x igual a menos 1, a solução vai ser um pouquinho diferente. X pertencente aos reais, tal que x é igual a 3π sobre 2, mais 2kπ. E esse k também pertence aos inteiros. Por que 2π? É porque 2kπ? Porque eu vou ter que dar voltas completas. Eu não posso pular de 180 em 180. Porque se eu pulasse de 180 daqui, eu ia parar aqui em cima. E o seno aqui em cima vale 1. E a solução tem que dar menos 1. Por isso que eu tenho que dar mais um giro de 180, ou seja, π mais π dá 2π. Então, sempre tem que dar voltas de 2π aqui. E a solução geral, então, é você unir esses dois termos. Você une essas duas soluções aqui e você tem a solução geral da nossa equação. Então, a solução geral
Eu não sei como o exercício colocou, eu vou colocar desse tipo que eu coloquei aqui, tá? Eu acho que ele talvez tenha colocado por intervalo, não sei te dizer. Mas esse formato aqui não está errado também. Capi, e esse K pertence aos inteiros. União, com x pertencente aos reais, tal que x seja igual a 3π meios, mais, eu vou colocar 2πk. Vou botar Kpi, porque depois a gente vai ter que multiplicar o valor de K pelo 2, né? Então fica melhor. 2Kpi. E esse K pertence também aos inteiros. Lembra que eu coloco inteiro aqui porque também pode ter toda a análise no sentido horário, tá? Eu sempre faço no sentido anti-horário, que é o que a gente costuma, né? Mas perceba que eu também posso fazer toda a análise no sentido anti-horário. No sentido horário, na verdade, né? Anti-horário é o positivo e horário é o negativo. E se fazer o negativo, você vai ter a mesma solução aqui, tá bom? Então aqui está a resposta. Um pouquinho grande, mas é isso daqui. Equações trigonométricas, ela é sempre nesse molde aqui. Ela sempre envolve uma infinidade de solução. E com isso finalizamos o exercício.